Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão espertos? Sabem onde vamos começar agora? Provérbios 8, estamos em Provérbios 8, vimos até o versículo 21 da última vez. Então abra sua Bíblia em Provérbios 8, 22. Vamos seguir e terminar o capítulo hoje. Vocês lembram, antes de mais nada, antes de ler o texto, vocês lembram que esse capítulo e o capítulo 9, esse capítulo e o capítulo 9 de Provérbios, fala acerca de uma figura de linguagem. É utilizada aqui uma figura de linguagem por Salomão. Que figura de linguagem é essa? Queria que vocês estivessem aqui. É a personificação. O que é personificação? Eu já expliquei para vocês. Volte lá aos vídeos e você pode entender o que é personificação. Aqui é a sabedoria que não possui traços de pessoa. Sabedoria não é uma pessoa. A sabedoria ela foi personificada, como se ela tivesse olhos, boca, falasse, ouvisse. Essa é a sabedoria. Sabedoria personificada nos capítulos 8 e 9 de Provérbios. E assim Salomão discorre falando acerca da sabedoria, mas de uma forma bem diferente, bem curiosa, bem bonita também. Tá bom? Vamos lá para Provérbios 8, 22. O Senhor me criou. Aqui é sabedoria como se ela estivesse falando. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Esse pedacinho que nós vamos estudar vai falar sobre a origem da sabedoria. Onde ela estava, onde ela nasceu, onde nós podemos ver a origem da sabedoria. Será que Deus criou a sabedoria? Esse acesso às informações, ao conhecimento de Deus, tudo isso nasceu em algum lugar, em algum momento do tempo? Vamos ver a origem da sabedoria, porque sabendo a origem, nós podemos entender, compreender um pouco melhor a sabedoria. Então vamos lá. Que ideia é essa, pastor, de saber a origem, compreender a sabedoria? Lembram a história que eu contei para vocês do relógio? Se vocês não lembram, eu vou contar de novo. O relógio, ele tem os seus propósitos. Tem um propósito específico. Se bem que hoje em dia tem aqueles relógios smartwatches, né? São os relógios que falam um monte de coisa, mede até a sua pressão, seus batimentos cardíacos. Vamos pensar num relógio comum. Um relógio tem um propósito. Ele foi criado por alguém, pelo relojoeiro. E o relojoeiro, que não é um relógio, é uma pessoa, o relojoeiro criou na sua mente o relógio com um propósito específico. E o relojoeiro, conhecedor do funcionamento, ou conhecedor de como fazer o relógio funcionar de modo que ele alcance esse propósito. Que propósito é esse? Informar as horas. Informar corretamente as horas. Não basta só informar as horas. Se estiver errado, de nada adianta. Mas informar corretamente as horas. Passar ali os segundos de modo correto, de modo preciso. Não atrase nem adiante as horas. Então esse é o propósito do relojoeiro quando criou na sua mente a estrutura para que o relógio funcionasse. E agindo ali com toda a sabedoria, com todo o conhecimento mecânico, de engenharia, fez que um relógio, um pequeno relógio, funcionasse e informasse as horas corretamente. Informasse corretamente as horas. Isso tudo envolve conhecimento, sabedoria, planejamento e execução. Como nós podemos conhecer melhor o relógio? Como nós podemos conhecer as suas peças? Você pode abrir um relógio e saber e ver como é por dentro. Mas onde nós vamos buscar informações? Se eu achasse um relógio hoje na rua, não sei para que ele serve, nunca me disseram o que esse objeto faz, como ele funciona, qual é o objetivo, qual é o propósito dele,
Como eu vou descobrir essas coisas? Nós vamos para onde? Para a origem do relógio, lá no relojoeiro. É assim que nós descobrimos melhor o funcionamento, o propósito de um relógio. E conosco? E com você? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe como funciona o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções? Você sabe como tudo isso funciona? Pois é, nós devemos ir até a origem. Vamos lá atrás para saber qual é o nosso propósito, como nós funcionamos corretamente, porque não adianta funcionar de qualquer jeito, devemos funcionar corretamente, assim como o relógio informa as horas corretamente. Então, com essa ideia da origem, voltar lá atrás, no Senhor que criou tudo, no Senhor que deu propósito a tudo, no Senhor que deu corda. Nossa, vocês nem sabem, nem devem saber o que é corda. Ah, pastor, corda é aquilo que a gente pega, se pendura e amarra as coisas. Não, antigamente tinha um relógio, seus pais vão saber, tinha um relógio de corda. Que negócio é esse de relógio de corda, pastor? Hoje os relógios funcionam a bateria que dá energia para o relógio funcionar. Isso é verdade, muitos relógios hoje funcionam a bateria, dão essa energia para que o relógio funcione e não atrase e não adiante as horas. Mas antigamente existiam alguns relógios, especialmente despertadores, que funcionavam quando você girava uma manivela, uma pequena manivela atrás deles, dando essa, se fosse uma carga, não é de energia, era uma espiral que ficava dentro dele, que ia desenrolando aos poucos, desenrolando bem lentamente, por isso que chama de corda. Era uma espiral de ferro que ia desenrolando, que funcionava, que dava essa energia, transformava a energia ali daquela mola, né, daquela espiral e transferia para as engrenagens do relógio, e ele funcionava assim. Aí quando a espiral desenrolava todo, não tinha mais energia contida na espiral, o relógio parava, aí precisava dar corda de novo, precisava enrolar aquela espiral de novo. Chega com a lição de engenharia velha, porque não existe mais isso, mas voltando à explicação, quando Deus fez tudo, e aí Ele botou tudo para funcionar, deu corda e colocou tudo para funcionar, claro, Ele continua soberano sobre a sua criação, continua supervisor, continua determinando os atos dos homens, claro, continua sendo soberano, não deu corda e deixou tudo funcionando sozinho, não, Ele fez isso não. Mas tudo isso, quando Deus criou tudo, Ele deu propósito para cada coisinha. E para você também Ele deu um propósito. Você quer descobrir que propósito é esse? Já eu vou falar para você. Então acompanha a leitura comigo aí vamos voltar para Provérbios 8, lá no versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Opa, já temos uma dica aqui. Quando a sabedoria foi formada? Antes de existir a terra. Então, antes mesmo da criação do universo, a sabedoria já existia. Interessante. Vamos seguir aqui. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Olha só que interessante, onde estava a sabedoria quando Deus criou todas as coisas?
É óbvio, gente, a sabedoria não é uma pessoa à parte de Deus. Não é algo que Deus criou, é algo que Deus tem. É um dos atributos de Deus. O que são atributos? São aquelas qualidades que compõem o caráter de Deus. E a atividade, eu vou repetir no final, mas a atividade que vocês têm que me passar é uma lista de atributos de Deus. Não só uma lista com um versículo bíblico. Então, quem está acompanhando aí e faz as atividades, me mande uma lista dos atributos de Deus com a versículo bíblico, porque nós vamos ver daqui a pouco um versículo bíblico que fala sobre Deus ser sábio. Então a sabedoria aqui está desse modo personificado, mas obviamente é um atributo de Deus, é uma parte, é quem Deus é. Deus é sábio. A sabedoria estava com ele desde sempre, porque Deus existe desde sempre. Deus existe antes mesmo do tempo. Então a sabedoria estava lá. É claro, é bonito você enxergar essa distinção, né? Como se Deus estivesse ali consultando a sabedoria, que é dele mesmo, que vem dele mesmo, e fazendo as coisas como arquiteto. Olha só que bonita essa figura. Já imaginaram um arquiteto com o seu plano? Vamos ver aqui como vamos criar o universo, como ele vai funcionar. Tenho que ajustar aqui, tenho que ajustar ali, esse detalhezinho, o homem vai ser dessa forma, a orelha é nesse lugar, os olhos aqui, a sobrancelha. Você já pensou em tudo isso? Você já pensou nas funções do seu corpo? Eu mencionei aqui um relógio. O relógio tem um monte de engrenagens. Engrenagens que servem para que o relógio informe corretamente as horas. E no seu corpo, você já imaginou? Você já imaginou para que servem a sobrancelha? Você já imaginou? Esses dias eu estava fazendo um trabalho aqui em casa, está muito calor aqui em São Paulo. Eu estava fazendo um trabalho aqui em casa e eu estava suando muito. E o suor escorre aqui pela minha testa e para aqui na sobrancelha e não atinge os meus olhos. Olha só, uma função da sobrancelha que Deus colocou, que Deus pensou com sabedoria. Olha, vou colocar aqui uma sobrancelha para proteger o olho, para quando tiver suor escorrendo, não pegar no olho. Você já pôs suor no olho? Suor é um salgado, né? Ele atinge o olho, às vezes irrita. Pois é. Você já imaginou por que o nariz não fica aqui em cima? Senão ia embaçar todos os nossos olhos. Muitas coisas no nosso corpo, nas engrenagens do nosso corpo, foram feitas com sabedoria. Aliás, tudo, desde a pequenina célula, menor parte do nosso corpo, até o maior órgão do nosso corpo, até toda a nossa estrutura. Deus criou tudo isso com sabedoria. A origem da sabedoria, ela estava lá com Deus. Deus estava usando a sabedoria como se fosse uma ferramenta. Deus estava usando a sabedoria para criar o universo. Tudo com um propósito específico. Que propósito é esse? Que propósito é esse? Você sabe? Propósito de glorificar o seu nome. Todas as coisas, os céus, o Salmo 19 diz, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus, quando eu olho para os céus, eu vejo a sabedoria, o poder, a criação de Deus e eu glorifico o seu nome. Quando eu olho para o meu corpo, quando eu olho para mim, eu glorifico a Deus, sabendo que me fez de modo assombrosamente maravilhoso, o salmista vai dizer. Deus me fez de modo maravilhoso, eu não consigo entender. Não consigo entender. Mas, olhando para esse corpo maravilhoso, não estou falando necessariamente de mim, mas olhando para o modo como Deus nos fez, com sabedoria, cada detalhe, eu glorifico a Ele. Porque esse é o meu
propósito. Eu, como relógio de Deus, não sirvo para informar corretamente as horas. Eu sirvo para glorificar o seu nome. Por isso que os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, não estão nem aí para esse propósito. Não estão nem aí para glorificar a Deus. Não querem distância de Deus. Não acreditam em Deus. Podem até dizer que acreditam, mas não, vivem como se não acreditassem. Fazem o que querem. Ignoram o propósito que Deus colocou neles. Inclusive neles, nos incrédulos. São relógios que não estão informando corretamente as horas. Estão quebrados. Estão quebrados. Como é que esse relógio pode ser consertado? Por meio do Evangelho de Jesus. Por meio da fé em Jesus Cristo. O relógio é consertado e pode atingir o seu propósito, que é glorificar a Deus. E quem encontra sabedoria, quem volta à origem e encontra Deus e a sua sabedoria, essa pessoa é feliz, segundo o Salomão, segundo o rei Salomão. Vejam aí no finalzinho do capítulo: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Aqui é a sabedoria ainda falando. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É assim que acontece com as pessoas que esquecem a origem da sabedoria, esquecem o seu propósito. Seu propósito aqui não é ser grande nessa terra, ser relevante, ser famoso, ser rico. Não. O seu propósito é glorificar a Deus. E só fazemos isso quando nos reconciliamos com Ele por meio da fé em Jesus. Agora temos paz com Deus, temos esse relacionamento restabelecido e glorificamos a Deus quando somos obedientes, quando andamos em seus caminhos, quando damos testemunho da nossa fé, quando falamos do Evangelho para os outros. Tudo isso glorifica a Deus, atinge o nosso propósito. E isso, segundo Salomão, segundo a palavra de Deus, nos causa felicidade, satisfação. Ande por esses caminhos. Jamais se desvie deles. Vocês estão chegando na juventude. Vocês acham que sabem tudo da vida. A Bíblia, Salomão, os seus pais dizem, vocês não sabem nada. E eles estão certos. Ouça a sabedoria bíblica, ouça a sabedoria dos seus pais e temam, antes de tudo, temam a Deus. Temam a Deus, creiam em Deus por meio de Jesus e sigam os seus mandamentos, sendo felizes assim os seus passos, os seus caminhos. Qual é o versículo, pastor, que você disse? Qual é o versículo? Abram lá no último versículo do livro de Romanos. Vejam aí, Romanos. Abram no último versículo do livro de Romanos. Vocês vão ver que vai falar de um Deus sábio. Achou, Romanos? Vamos lá, versículo 27 do último capítulo, que é o 16. Diz assim: sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso propósito. Dar glórias a Deus, dar glórias ao único Deus sábio, pois Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o relojoeiro que criou o mecanismo da nossa vida e Ele deve dizer como nós devemos viver. É Ele que diz, não é você. Não é o relógio que diz, hoje eu não vou marcar as horas, não vou informar. Não é o relógio que diz, hoje eu vou informar, vou funcionar ao contrário, vou girar ao contrário. Não é o relógio que diz essas coisas. Quem diz é o relojoeiro. Ele tem autoridade para dizer como deve funcionar, porque Ele criou o relógio.
E Deus tem autoridade para dizer como você deve funcionar. Se você funcionar do jeito que Ele designou, você será feliz. Se não, você encontrará o caminho de morte. Siga a sabedoria que está nesse livro. Busque incessantemente. Conheça o que Deus quer para você, para nós, para todos os crentes, e obedeça. E assim nós seremos felizes. A tarefinha eu já mencionei no meio do vídeo, para vocês, qual que é? Façam uma lista com os atributos de Deus e coloquem o texto bíblico. Pode pedir ajuda para o papai e para a mamãe, tá bom? Não tem problema. Mas me envie essa atividade aí para eu corrigir. Eu já mencionei aqui que Deus é sábio. Romanos 16, 27 diz que Deus é sábio. Quais são os outros atributos que você conhece? Coloque aí e o versículo bíblico. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.